Graça e paz, igreja, amém? Deus é bom. Deus ama a nossa terra, igreja. Independente de qualquer resultado, nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos acreditar no que estamos construindo como igreja na nossa nação. Amém? Eu quero, por alguns minutos, você feche seus olhos e você vai orar ao Senhor de forma bem específica. Você vai pedir ao Senhor para que todo e qualquer pensamento que te tire do foco nessa hora seja desfeito. Porque o projeto de Satanás é fazer você se perder dentro da igreja. Existe um banquete do Senhor para essa noite para você e você não veio aqui à toa. Mas o inimigo, ele continua, ele é insistente, ele é resistente à nossa humanidade. Então nós precisamos nos armar com as armas espirituais. Porque somente assim a gente pode vencer. Porque nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades que têm destruído a igreja, porque nós estamos dando muita brecha. Mas nessa noite não. Amém? Nessa noite não. Feche os seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, é isso que está no meu coração e talvez seja isso que me tira do foco. Eu não quero perder o foco da sua presença. Eu não quero perder o foco do que eu vim fazer aqui. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não apenas nessa noite, mas todos os dias da nossa vida. Tua graça nos basta. Sabemos que a mão do Senhor está sobre a nossa nação. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Amém. Amém, igreja. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Tiago. Difícil ter alguém aqui que não me conheça. Vim de longe. A Juliana, ela teve... A gente estava conversando hoje à tarde lá em casa, eu, ela e Claudinho. E ela falou que ela ia me apresentar assim. Temos um pregador de fora. Um pregador de outro mundo. Fazendo menção que eu era doido. Falei, Juliana, que falta de respeito. Mas, enfim, não sou pregador. Eu sou ministro de louvor. Então, pode ser que eu fale demais ou fale de menos. Mas existe algo muito precioso de Jesus para a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1. Hoje eu estou muito feliz, porque minha mãe e minha irmã estão aqui. E mesmo com um cansaço, né, minha irmã acabou de chegar de Teresópolis, da Escola de Missões. Elas vieram, feliz. Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Acho que alguém, inclusive, usou
a mesma passagem, né? Glória a Deus por isso também. Vamos lá. Tem como projetar, ô Giovana? Ok, então vamos fazer o seguinte, igreja. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês vão ler os versículos pares, amém? Vamos lá. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao longo de Genezaré. Versículo 2. Giovana. Jesus entrou num dos barcos e de Simão, e pediu para que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. 4. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem para ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. 10. Para fechar. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém, igreja? Deus, fala conosco nessa noite. Nossa atenção é toda sua, nosso coração é todo seu. Nada mais é importante do que a sua presença. Toda e qualquer voz que não seja sua nessa noite, nós anulamos, nós cancelamos sobre o nosso entendimento. Venha vir o entendimento do Senhor diante da luz da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Bem, esse capítulo, né? Esses primeiros versículos do capítulo 5, como nós lemos, vai falar sobre o encontro de Jesus com os primeiros discípulos, os pescadores. Jesus já havia sido batizado, Jesus já estava pregando, Jesus já estava operando milagres, já estava exercendo o seu ministério há pouco. Jesus já havia sido tentado no deserto. E nesse determinado momento, Jesus passa por esses barcos. E esses pescadores estavam vindo de uma pesca mal sucedida. Agora você pensa comigo, quando você trabalha no seu serviço, você conhece o que você faz, você tem propriedade com aquilo que você faz, você consegue entender quando o dia é bom ou quando um dia não é bom de produção. E certamente para aqueles homens não era diferente. Mas um homem que não era apenas 100% homem, se achegou naquele lugar, pregando a palavra. Mas ainda assim, aqueles pescadores vinham frustrados daquela pesca. Havia, de certo modo, esse sentimento de frustração. Não conseguimos. Não conseguimos. Mas nós sabemos que desde antigamente, porque Ele é o mesmo Deus sempre,
todas as pessoas que se encontram de fato com Jesus, alguma coisa muda. E muda drasticamente. Quem se encontra com Jesus é transformado. E não ia ser diferente com aqueles homens. E de fato não foi. E então Jesus senta no barco e vai conversando e falando e ministrando, até que ele dá uma ordem de comando. E eu quero chamar a atenção para 3 coisas que foram importantes nesse capítulo, para mim e para você, como indivíduos que querem seguir a Cristo. O primeiro contato que se tem com Cristo nos leva a obedecê-lo ou não. É a nossa primeira decisão. E que faz total diferença. Vamos ver pela vida de Simão aqui, que a primeira ordem que ele recebe de Jesus foi o quê? Voltar para o lugar aonde ele tinha acabado de sair. Agora, com o pensamento humano, a gente pensa e talvez ele deveria pensar da mesma forma. Deus está me fazendo voltar para um lugar onde eu estou acostumado a pescar, não deu êxito, não tive êxito na minha pesca, eu estou voltando de novo para nada, eu estou gastando meu tempo. Mas a diferença era que ele estava sob um comando de Jesus. E nós precisamos nos balizar nas nossas decisões quando ouvimos ou não a voz do Senhor. Porque a chance da gente falhar e cair sem um comando do Senhor é muito grande. Mas se o Senhor, Ele fala para você voltar para o lugar onde você viveu uma frustração, é porque existe alguma coisa, alguma transformação, alguma coisa Ele quer fazer em você naquele lugar. Esse primeiro contato com Jesus foi essa escolha de obedecer a Ele. E para aqueles homens voltar para esse lugar de frustração, seja um lugar talvez era um lugar muito doloroso. E aplicando para mim, para você, certamente, meu irmão, o que Deus deseja fazer comigo e com você é fazer com que voltemos a um lugar de vergonha e frustração para sermos honrados. Você está me entendendo? Eu quero dizer para você que existe de fato um lugar de frustração, que talvez seja para justamente você começar a entender a diferença entre estar em um lugar sob o comando do Senhor e estar em um lugar sob a sua própria força. E então, ao obedecer Jesus, o que acontece? Uma grande pescaria. Uma pescaria abundante. Algo que não foi visto. Porque é assim que Deus trabalha. Aqueles homens certamente ficaram perplexos com o que eles estavam vivendo ali. Não era não somente sobre o lugar, mas era sobre fé. Qual era o esforço que aquele homem tinha feito a não ser a obedecer? Quase zero. Mas ele obedeceu. Nesse primeiro ponto eu quero dizer para você, meu irmão, talvez o nosso grande problema em não viver nada mais profundo em Deus é a nossa falta de obediência. Vivemos como homens e mulheres frustrados nos nossos ministérios, no nosso trabalho, aonde estamos, com quem estamos ou com quem deixamos de estar por conta da nossa falta de obediência. Nós não vamos viver uma grande pescaria, nós não vamos viver a grande bênção do Senhor, nós não vamos viver o milagre do Senhor se continuarmos caminhando pela nossa própria força. Ela se esgota. O que pode acontecer no máximo é você conseguir se sustentar por algum momento. Nós precisamos ser obedientes, amém? Eu não sei o que o Senhor tem falado com você e como o Senhor tem falado com você, mas se Ele estiver falando para você voltar a um lugar de vergonha e o seu orgulho não te deixa voltar, saiba, se Deus está falando, vai e faça.
Não existe nenhuma humilhação nesse mundo que se compare com a glorificação da eternidade. Os nossos olhos precisam estar fixos em Jesus, porque a nossa maior recompensa a gente não acha aqui nessa terra. A gente pode procurar, e todas as nossas satisfações aqui nessa terra serão passageiras, porque junto com esse mundo vai todas elas: os prêmios, o dinheiro, a satisfação pessoal, a vaidade, os números no Instagram. Eu sei que eu estou falando com uma geração que se perde no meio da vaidade das redes sociais. E eu sei porque eu já fui assim. Quantas de nós já vimos pessoas postando coisas que nós sabemos que não é aquilo que condiz com o dia a dia daquela pessoa. E não é tão mais difícil de enxergar quando nós somos essas pessoas. Porque quando a gente posta o que a gente não vive, tem que doer na gente. Nós não podemos escolher quando nós vamos servir a Deus ou não, porque isso é usar Deus como um nosso escravo. Deus não é o meu escravo. Deus não é o seu escravo. Deus é o nosso Senhor. Eu espero que você esteja recebendo com muito carinho o que eu estou dizendo, porque há uma preocupação muito grande com a igreja. Uma igreja que não obedece é uma igreja frustrada. E eu estou falando com uma igreja, você como indivíduo, aonde você está. A sua rede social é o seu altar, é a sua plataforma, é onde você tem a chance de ter contato com pessoas que eu não tenho. Nós precisamos assumir essa grande responsabilidade. Existe uma pesquisa, eu não vou lembrar qual igreja ou qual ONG fez essa pesquisa, mas onde de 100%, 90% das pessoas de uma congregação são chamadas para viver o ministério é lá fora. Não é no seu tempo integral na igreja. É lá fora, são pessoas que estão trabalhando nas lojas, nos mercados, nas escolas. Tudo que afeta hoje a igreja é um resultado da nossa obediência ou não lá fora. Nós como igreja temos uma palavra, que as portas do inferno, todos nós sabemos disso, mas não agimos condizentes a essa verdade. Nós consumimos a literatura da palavra, mas não vivemos o que ela diz para a gente. Você não é tão velho para não viver as promessas de Deus. Você não é tão novo que não possa viver as promessas de Deus. Deus está em constante movimento. Até mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Só que nós temos esse problema de achar que Deus tem que fazer quando a gente quer, como a gente quer. A gente não quer obedecer, mas a gente quer que Deus nos obedeça. A gente tem feito barganha com a palavra do Senhor. A gente tem trocado a vaidade desse mundo pelos princípios da palavra, e com muita facilidade. E quando a gente procura muito mais a fundo no porquê a gente faz essa troca, a gente chegou a uma conclusão, que o grande problema sou eu. Toda vez que eu penso nisso, há uma dor no meu coração, porque eu sei que eu não posso mudar a cabeça de ninguém. Você não pode mudar a cabeça de ninguém, mas você é responsável por você. Você precisa se atentar, porque é o seu testemunho que vai mover o coração de outras pessoas. Se a palavra por si só fizesse efeito, a gente estava pregando na rua, sem se importar com como nós estamos caminhando. Mas se você prega e você começa a caminhar diferente daquilo que você pregou, meu amigo, você não somente fica queimado, mas você queima a igreja que você congrega. A gente não quer ter o compromisso de ser responsáveis, porque a responsabilidade está atrelada à obediência.
Repita comigo: a responsabilidade está atrelada à minha obediência. Quantos aqui são responsáveis? Amém. Sejam obedientes para que a sua responsabilidade suba aos céus. Aqueles homens, em um determinado versículo, Simão vai dizer que ele só voltou para aquele lugar porque era Jesus que estava mandando. Existe uma diferença, meu irmão, da voz do Senhor com as vozes da nossa cabeça. A garantia que a gente tem de viver pela fé está em ter os ouvidos apurados para ouvir a voz do Senhor. Se eu não ouço o Senhor, eu me perco. E eu tenho para te dizer que homens e mulheres que se perdem não podem ajudar ninguém a se encontrar. Homens e mulheres perdidos não sabem apontar o caminho em que as pessoas devem andar. E mesmo que seja muito fácil, porque a clareza quando a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Não existe atalho. Não existe atalho. Ele é o caminho. Nós precisamos passar por Ele. E na história de Jesus, o próprio Jesus foi humilhado, foi açoitado, foi perseguido, foi caluniado. Por que a gente não viveria isso? Por que o nosso caminho a Cristo seria diferente do que Jesus viveu se nós estamos indo para o mesmo lugar? Ele abriu um caminho de acesso. Há uma facilidade chamada graça. Há uma facilidade chamada graça, e eu digo facilidade porque eu acho que toda vez que a gente se reúne para conversar a respeito da Bíblia, eu acho que eu faço essa pergunta para quem está comigo. Você acha mais fácil viver no tempo da graça ou no tempo da lei? E eu sempre uso a resposta que eu ouvi, que o pastor Fabiano me falou naquele retiro lá de quando ele chegou. Que era muito mais fácil a gente viver no tempo da lei. Porque você não tinha obrigações. Você não tinha a intenção, você não precisava de ter intenção de servir a Deus. Você só precisava fazer o que a lei mandava. Sacrificou, estava ótimo. Apresentou um sacrifício, estava ótimo. No tempo da graça, nós não temos mais uma pessoa que nos represente para ter acesso ao Senhor. Então esse peso de responsabilidade não está mais atrelado a apenas uma pessoa. Não existe mais essa necessidade. Agora eu e você somos responsáveis por aquilo que nós apresentamos ao Senhor. Ninguém vai fazer por mim e por você o que eu e você temos que fazer. E o que me chama muita atenção foi que o processo para viver um milagre, que ainda era um ponto de interrogação, porque eles voltaram para o mar, assim como o povo saiu do Egito, sem saber o que ia acontecer. O que respaldava aqueles pescadores era o quê? A palavra de Jesus. E eles foram. E eles viveram um milagre. E nesse segundo ponto que eu quero te chamar a sua atenção é que quando eles viveram o milagre, aí sim, eles reconheceram de fato a grandeza do Senhor, porque quando eles voltaram à terra firme, impressionados, apaixonados, qual foi a primeira atitude de Simão? Se prostrar e falar: Senhor, não sou digno nem de olhar para o Senhor. A obediência nos leva a um caminho de reconhecimento. A obediência nos leva a um caminho de reconhecimento. Quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós vivemos o milagre. Nós vivemos essa graça maravilhosa. E por conta disso, nós o reconhecemos. Jesus não deu garantia de nada para aqueles homens. Apenas uma ordem.
E a escolha deles fizeram com que eles vivessem isso. A ordem do Senhor na sua vida, para fazer toda e qualquer coisa, meu irmão, minha irmã, era para que você o conheça mais a fundo. Talvez você não esteja nem na fase de o conhecer, mas o reconhecer. Porque são tantas vozes, não é mesmo? São tantos achismos. A gente se perdeu com tanta coisa. A gente deixou tanta coisa de lado que, de fato, precisa ser importante para mim e para você. Por conta da nossa vaidade, do nosso orgulho. Até então você consegue imaginar se aqueles homens não tivessem escolhido obedecer Jesus? Se o orgulho deles fosse maior do que a vontade de obedecer? Pois é. Mais uma vez, a obediência apresenta Jesus para pessoas que até então eram improváveis. Quantas pessoas Jesus já tinha encontrado, já tinha pregado? Às vezes se pergunta, mas por que esses? Por que esses homens? Por que eu e você? Por que eu e você? Vai entender o amor de Deus. E terceiro e último ponto, e o mais incrível, é que há uma aplicação de tudo aquilo que aconteceu. Como aconteceu com os pescadores, nada que Deus permite acontecer comigo e com você tem a ver com você e comigo, mas tem a ver com o que Deus quer fazer através de mim e de você. O reino de Deus, eu sempre quando ministro, eu procuro lembrar isso, porque isso é como uma faca na minha mão. E todos os dias eu preciso me lembrar, me espetar disso, de que o reino de Deus, ele não é um reino exclusivo, é um reino inclusivo. Amém, igreja? É um reino de inclusão. Você não exclui pessoas, você atrai pessoas. Esses homens estavam sendo atraídos por Jesus. O milagre, o caminho da obediência e tudo aquilo que eles estavam vivendo era um caminho de atração. O desejo de Jesus era caminhar mais perto daqueles homens. Homens cheios de defeitos como eu e você somos. Você consegue enxergar nessa história a minha vida e a sua vida como ser humano. Nós somos pessoas cheias de frustrações nos nossos caminhos de derrota. Nós ficamos tristes. Nós nos questionamos. Nós temos uma resistência humana muito grande e é muito grave. Porque ela nos afasta da presença de Deus. E o que nós temos feito com isso? Como nós temos moldado isso nas nossas vidas? O seu caminho, o seu lugar de tristeza, de frustração, precisa ser um pontapé para isso aqui. Para a transformação da sua vida, do seu entendimento, para que outras pessoas venham ao Senhor através da sua vida. Ninguém vai entender de uma pescaria como um pescador, assim como ninguém vai entender de atender numa loja como alguém que trabalha numa loja. Nós vemos uma identificação até na própria igreja, dentro dos ministérios. Se eu sou um professor no meio secular, eu vou ter facilidade de trabalhar com crianças na igreja. Aplicações. Deus não nos dá um dom ou um talento para viver de forma isolada. Primeiros da fé. Nós precisamos amar mais a visão da igreja. E eu quero nessa última parte, como eu disse, eu não sou pregador, mas eu quero te atentar em algo que constantemente tem movido o meu coração como um atalaia do Senhor na minha nação, dentro da minha geração. O que eu tenho vivido é: quantas pessoas, por conta do meu testemunho, vieram para Cristo? Quantas pessoas se arrependeram dos seus pecados
porque viram como eu me porto com relação à vida e aonde eu estou. Quantas pessoas conseguiram enxergar Cristo nas minhas decisões? Quantas pessoas ficaram inibidas, constrangidas ao falar de assuntos inapropriados para um cristão nos lugares onde eu estou presente? Nós precisamos ser a luz que clareia as trevas, igreja. O meu chamado e o seu chamado é para fazer diferença. Nós queremos ver uma nação mudada e nós colocamos uma esperança muito grande em homens falhos como eu e você. A gente requer um comportamento muito mais profundo do que aquele que nós mesmos conseguimos suportar. Ouvimos muitas pessoas falando de corrupção, pessoas que talvez já viveram isso em pequena escala, como, vamos supor, o roubo. Já pegaram coisas dentro de casa. Ah, mas dentro de casa não tem problema. O que configura então um problema? Todo grande problema começa com um pequeno problema. Todas as grandes deformidades começam com pequenos detalhes. Eu quero, igreja, que você entenda duas coisas. A primeira, a nossa esperança não está no ser humano. Porque o ser humano é como eu e você. E talvez eu e você, naquele lugar, faríamos igual ou pior. Segundo, isso significa que nós precisamos orar mais. Amém? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos obedecer mais. A Bíblia não diz que as portas do inferno não resistirão contra um político ou outro, contra uma voz ou outra. A Bíblia diz que as portas do inferno não resistirão à igreja. A missão é dada para a igreja. Sou eu e você que vamos transformar nesses pequenos encontros com Cristo, nesses encontros de obediência, nesses encontros onde para muitas pessoas é um silêncio, mas a gente está de joelhos dobrados, buscando a transformação. E nós vamos sentir que, se algum dia a nossa vontade for cumprida, como aqueles pescadores viveram, nós vamos ter a compreensão de que foi cumprida, porque nós escolhemos obedecer ao Senhor. A igreja que obedece, ela pisa conquistando, ela vai avançando, mas talvez, para que isso aconteça, a gente dá um passo para trás e volta para um lugar onde alguma coisa precisa ser tratada. A gente não consegue mudar as coisas ruins que pessoas que vieram antes da gente fizeram. A gente só consegue mudar o que a gente está fazendo. E eu não sei o que você está fazendo, mas se o Senhor está mandando, se o Senhor está chamando, se o Senhor está fazendo, chamando a sua atenção para alguma coisa, não hesite em fazer. Certamente vai te custar o seu orgulho. Certamente vai te custar uma coisa que é muito preciosa para você. Mas não se atenha em obedecer ao Senhor. Porque Jesus, ele foi apresentado como um filho que agradava ao seu pai, porque ele era obediente. E numa geração carente de obediência, eu e você seremos essa luz para iluminar essas trevas. Você pode ficar de pé?